Bem, só para vocês terem uma ideia, 160 bilhões de toneladas por ano. Será que isso aí não afeta nem um pouquinho o nível do mar? Vocês vão ver algumas cenas, e aí entra na parte também da infraestrutura, vocês vão ver o que está acontecendo em algumas cidades litorâneas, inclusive Miami. Miami hoje em dia, acho que daqui a pouco vai passar outro. Miami hoje em dia, dentre as marés mais altas, o mar invade a Ocean Drive. Não sei se alguém já teve a sorte ou o azar de ver isso. Simplesmente as pessoas continuam passeando em Miami e a maré mais alta jogando água no mar, na Ocean Drive. Bem, Paraty já é normal, vocês sabem disso, né? Paraty já enche, só que agora tem aumentado, tá? Tem atingido casas que antigamente não atingiam, nas marés mais altas. Aqui, inclusive tem países que, um país chamado Kiribati, perto da Austrália, que simplesmente ele vai desaparecer em 2050. Isso já é noticiado, vocês podem até buscar na internet, vocês conseguem ver isso. Inclusive, a Austrália começou a catalogar os cidadãos justamente para entregar para eles vistos especiais, porque eles não terão lar se continuar o nível do mar subindo como está. Tá? O nome do lugar é Kiribati, com K. Certamente, sempre os mais pobres, eles vão sempre sofrer os maiores impactos, eles têm menos recursos. Aí, Kiribati é o primeiro país a comprar terras em outros, e a Austrália cedeu. Tá? Isso aqui, cenas... E eles aí, é interessante que nas Maldivas eles fizeram uma conferência debaixo do mar para assinar um manifesto em relação a essa questão do aquecimento global para todas as nações que estão em risco de sobrevivência na região. Vocês devem ter visto, talvez, num documentário recente, agora não vou me lembrar onde, falando justamente isso, que Senegal, inclusive, onde a população basicamente vive de pesca, eles vão se mudando, porque teoricamente onde eles tinham as casas já não tem mais, porque o mar já avançou e etc e tal. Olha só isso. Veja bem que esse é o dado, né? Um dado estatístico, um modelo matemático. Ou seja, o aumento do nível do mar. O que os especialistas esperam? Pode chegar em 40 a 60 centímetros em 2100. Parece não é muito, mas isso afeta demais. 40 a 60 centímetros no nível, num plano, cobre uma área razoável. Se o aquecimento não for atenuado, tá, pode chegar até 120 centímetros. Aqui mostrando, inclusive, alguns derramamentos de petróleo, etc. e tal. Poluição. Aqui nós vamos mostrar algumas fotos de poluição. Isso aqui é na China. Que é conhecidamente assim, um ar praticamente em alguns pontos irrespirável. Isso não é chuva não, tá, gente? Isso é poluição, não é nem poeira, nem nada.
Eu não consigo imaginar tal coisa, você está num lugar desse e andar numa poluição daquela. Olha só a questão ali da diminuição da expectativa de vida. E esse aqui é alarmante. 4,4% do PIB. Porque, infelizmente, nós estamos falando aqui de pessoa para pessoa, profissional para profissional, e a gente está preocupado com a nossa vida, com as nossas condições. Mas as nações, elas não estão muito preocupadas com isso, mas elas começam a ficar preocupadas quando elas começam a ver isso aqui. Eles não agem por serem bonzinhos, etc. Não. A China, hoje em dia, está sendo extremamente agressiva em relação às suas metas de cortar emissões de carbono. Não é porque eles, de uma hora para outra, resolveram ser sustentáveis. É porque eles sabem que, se eles não forem, eles estão lascados como economia. Eles não estão mais dando licença para minas de carvão, realmente não estão dando mais, eles não estão mais abrindo minas de carvão. E eles, eu acho que não vão mais, nos próximos 40 anos, as minas existentes, as que eles deram ainda com a licença para elas continuarem operando, eles vão operar sem subsídios, né, tentar cortar a questão do carvão. Olha só, horizonte do Pequim, dia claro, um dia que não tenha poluição. Um dia com poluição. É perfeito. Tá? Isso foi Al Gore que ele falou que ele tirou numa conferência que ele estava lá. Então ele tirou da janela do hotel. Tá? Então, ou seja, é isso que acontece. E um pouco dessa frase que está sendo dita aqui, né, a inércia do governo diante da mais intensa poluição, a gente pode mudar aqui a palavra poluição, outra crise hídrica, é o que a gente está vivendo. Na verdade, a gente tem um problema de gestão aí enorme, tá? Inércia de gestão no nosso governo com relação à crise hídrica e energética. Isso sem falar desses outros problemas, né? Bem, desmatamento. O Brasil, teoricamente, ele vinha nos últimos anos até numa decrescente no desmatamento, principalmente na Amazônia, mas em 2014 foi um fiasco. Na verdade, aumentou o desmatamento em 2014. Tá? E eles tentam esconder isso de alguma forma. Isso aqui é interessante, né? O Papa Francisco. Né? Quando eu olho para a América, também na minha própria terra, tantas florestas, todas cortadas, que se tornaram terras. Ou seja, esse é o nosso pecado, explorar a terra e não permitir que ela nos dê o que tem a oferecer. Aí, mostrando algumas fotos aí do que acontece aqui, olha só isso, Pará. Queimada vista do alto. E é uma coisa, né, que é tão prejudicial, porque além de você estar na queimada jogando mais gás carbônico para cima, você está diminuindo cobertura vegetal, você está diminuindo a esponja de gás carbônico, né? A única, vamos assim dizer, os seres clorofilados capazes de reter um pouquinho do carbono, ou seja, é um absurdo. Tá? O que tem acontecido é isso. Eles liberam licenças para justamente desmatar, para fazer os plantios, vender um deles. Aí vamos ver o que vai acontecer com essa questão, né? Das empresas que adotaram. Esse é um programa muito interessante de redução das emissões por desmatamento.
porque tem as emissões por desmatamento, né? Então, é um compromisso, um programa colaborativo das nações para a redução das emissões devido ao desmatamento. Você vê que o Brasil, a princípio, não entrou nesse programa, né? Olha o que aconteceu com a Costa Rica, ou seja, diminuiu drasticamente o desmatamento. Desmatamento aqui, histórico no Brasil. Vocês podem ver que, olha só aqui, aumentou aqui, ó, no Pará. Olha como aumentou aqui em 2013. E aqui não tem dados de 2014 ainda. Esse dado é fornecido por quem? Deixa eu ver se ali tem. Eu acho que não sei se é o próprio INPA ou é uma agência. Aí depois a gente pode ler ali. Não sei se eu vou conseguir ler aqui. Peraí. Botar o óculos, porque hoje em dia eu vi de perto. Aqui não dá para ler, não. Depois a gente lê aqui. Deixa eu ver aqui. Nacional e tal. Science, eu acho que é a revista de Science de junho de 2014. Science Magazine 2014. Science Magazine 2014. As emissões aqui de aquecimento global no Brasil, tá? Ou seja, agricultura, energia, processos industriais, desperdício e mudança no uso da terra. Então aqui você vê a questão de aumento, tá? Em alguns processos. Olha aqui a energia. Por que a energia aumentou? Para das térmicas, né? Não sei se vocês viram acho que foi ontem que eu vi a propaganda da Eletronorte. Eu achei muito engraçado. Ela vai vender as térmicas que ela tem e ela está já colocando na propaganda que ela incentiva os recursos renováveis. Eu quero ver se isso realmente vai acontecer. No escopo geral, global, o desmatamento diminuiu 19%, tá? De 2000 a 2010. Tá? Isso aqui é terras cultiváveis. Isso é importante, terra orgânica, ou seja, no processo melhor, né, de cultivo, de mais adequado do solo, não tão intenso, mas que eles chamam de agricultura humanizada, né? Então, aqui é uma plantação um pouco mais, parece mais assim, não primitiva, mas mais adequada ao ecossistema. É o que tem crescido muito no mundo, fazendo plantios misturado com outros, etc. e tal. Isso é devido ao aquecimento, tá? Você corre risco em vários setores. Bem, aí é um pouco do custo do carbono, né? Incêndios florestais, aí o país normalmente ele esquece de contabilizar exatamente esses dados, tá? Ou seja, o que eu estou perdendo de PIB com relação ao aquecimento, às mudanças climáticas, não só o aquecimento, mas as mudanças climáticas, incêndios, alagamentos e deslizamentos, espécies em extinção, seca,
danos por tempestades, morte de corais, perda de infraestrutura, refugiados climáticos, instabilidade política, derretimento das geleiras, fome, escassez de água, perda de ecossistema, aumento do nível do mar, doenças e o nosso modo de vida, né? E muito mais que ainda está por vir, né? Que a gente pode contabilizar. Bem, cálculo do carbono nos mercados. Isso são as coisas que estão para vir para Paris, tá? No final do ano, ou seja, que a gente tem que realmente fazer alguma questão com relação ao carbono. O que nós vamos fazer? A questão contra aqueles que negam os efeitos climáticos, esse é um dado só para mostrar para vocês. De 9.136 autores concordam que os efeitos climáticos são causados pelas ações humanas, pelos gases de efeito estufa. Apenas 0,01% não concorda com isso. São exatamente aquele grupo que são conhecidos como os deniers ou os que negam, os negadores, né? Todas as academias nacionais de ciência de todos os principais países concordam que as mudanças climáticas são provocadas pelos gases dos efeitos estufa, ou seja, pela ação humana de todos os países. Não tem nenhuma academia que rejeite essa teoria. Bem, a questão agora passa pelo encontro que a gente vai ter no final do ano, né? Ou seja, que é muito importante que se leve a acordos que façam realmente limitar a questão das emissões dos gases carbônicos. Eu vou aqui até acelerar um pouquinho, e chegamos no ponto que a gente, para casar aqui com o clube de engenharia. Hoje em dia, nós já temos as soluções existem, e cada um é responsável por elas, inclusive na sua criatividade. Nós vamos ver aqui algumas soluções que são extremamente criativas e simples. Vocês sabem qual é o máximo da inovação? Quando a gente fala assim, aquela pessoa atingiu a inovação, é quando se ganha simplicidade. Você atinge o melhor grau da inovação quando a inovação é simples. Bem, vamos falar